Oi, torcida do Mengão, agora vamos aqui com mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês. SBT Sports Rio, trazendo as últimas informações do Flamengo. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, torcedor flamenguista, de ativar o sininho das notificações e também comentar aí, deixar seu comentário, seu like, que ajuda muito no engajamento do vídeo. Agora bora pro conteúdo. A gente vai ver o VT e na volta nosso Vene Casagrande atualiza a gente sobre a previsão do retorno dele. Rodou. Uma imagem que traz alegria ao torcedor rubro-negro e que reacende a esperança de ver o camisa 9 em breve no campo. Pedro avançou na fase de recuperação da cirurgia do joelho esquerdo. Com a ajuda da equipe médica do clube, o atacante fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo, além de atividades de mobilidade e força. Então nós dividimos aí o trabalho durante a semana, durante essas últimas semanas, e ele fez variando o trabalho na areia e na grama, e sempre muito bem, sempre com um desempenho muito bom. O Flamengo planejava o retorno de Pedro em junho, próximo do início do Super Mundial de Clubes. No entanto, o jogador tem avançado constantemente na recuperação da lesão e vive a expectativa de jogar a partir de abril. No campo, a gente priorizou o condicionamento físico dele através de gestos técnicos, como condução, finalização, hoje no golzinho. E com a resposta do atleta, a gente vai progredindo com ele ao longo das semanas. O atleta ainda não está liberado para fazer treinos com o grupo. Mas se tudo der certo, isso não deve demorar a acontecer. Pedro está fora desde setembro do ano passado. Mesmo fora do gramado, ele teve a sua melhor média de gols da carreira em 2024. Com 32 gols em 45 partidas, o artilheiro, aliás, atingiu a marca de 0,7 gols por jogo. E o que o torcedor mais quer ver é o grande desempenho de Pedro de volta. A gente está entalado no assunto 132 milhões. A gente entendeu? Nossa, que diferença, velho. O pessoal aqui acha que é 131 mil reais. É o que tá aparecendo. O pessoal vai continuar trabalhando. Daqui a pouco tá falando que vai vir de transporte público, vai continuar vindo passando sufoco. A gente não consegue sair desse assunto. A gente tá preso nesse assunto. Isabelle continuou falando que ia continuar trabalhando e eu também. Convencemos o Vene, que também não ia parar de trabalhar. E o Pedrosa está ali, ó, viajando nervoso. o mundo. Eu vou ficar no ócio, vou sim, lá em Madrid, em baile, como o Vene falou. Eu continuaria trabalhando, sem a preocupação. Olha, o Diego ia chegar, ó, você tá demitido, beleza. Fala em preocupação, Vene Casagrande. O torcedor do Flamengo não tem mais tanta preocupação em relação ao Pedro, porque ele tá voltando, falta pouco agora, menos do que antes, com certeza, hein? Eu acho que a preocupação vai continuar porque a gente não sabe como ele vai voltar, né, após essa lesão. A gente sabe que é um jogador, a gente tá falando de um jogador que é extremamente dedicado no processo de recuperação, tanto é que ele está voltando antes do prazo estipulado inicialmente, que era de cerca de 9 meses, mas se a gente for parar e analisar, ele operou em setembro e ele pode voltar em abril a treinar com os demais jogadores. Então são cerca aí de 7 meses. E, claro, isso graças ao trabalho dele, graças ao trabalho das pessoas que fizeram parte do departamento médico antigo do Flamengo e graças ao trabalho do atual departamento médico do Flamengo. Mas fica sempre aquela incógnita, né, de como o jogador vai voltar. A gente precisa avaliar esse retorno dele. Óbvio, se tratando de um jogador como Pedro, ele em alto nível, para mim é titular absoluto no time do Flamengo. E estamos falando também de um jogador que seria titular na seleção brasileira, que ele se machucou com o técnico Dorival Júnior quando ele estava à disposição da seleção brasileira. Então acho que ele, estando bem, 100% fisicamente, titular absoluto. Como que vai fazer? O Felipe Luiz ele vai arrumar um esquema para poder colocar o Pedro. Eu, particularmente, colocaria o Pedro centralizado, Bruno Henrique aberto na ponta esquerda e Luiz Araújo na ponta direita. Esse seria o meu ataque com o Pedro 100%. Mas isso ainda vai demorar um pouquinho, né? A gente está falando de abril. Então o Pedro deve retornar aí nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vene tem mais atualizações sobre o departamento médico do Flamengo, mas antes eu quero saber do Lucas Pedrosa como ele colocaria esse Flamengo
com o Pedro retornando. Concordo com Nesses 131 milhões, se você ganhar, não sei o quê, ele voltando, performando, tudo ok. Sabe aquela que a gente estava fazendo esse exercício aqui? Justo. Acho que seria isso mesmo. O Pedro como centroavante, o Bruno Henrique deslocado para a ponta esquerda e o Luiz Araújo na ponta direita, porque eu gosto muito do Luiz Araújo, mas não seria um problema eu jogar com o Plata ali também, que joga muito bem naquela posição, na ponta direita, é canhoto, puxa para dentro, bate também de fora da área, mas o Pedro é titular, gente. Não tem nenhum jogador que seja centroavante no Brasil que consiga jogar o que o Pedro joga. Hoje você tem o Memphis, o Yuri Alberto em uma ótima fase, o Igor Jesus teve uma ótima fase, mas o Pedro em condições normais, ele é o melhor 9 do Brasil. Eu acho que, além de ter o Pedro à disposição, que a gente está falando de um craque, um centroavante que hoje não tem aí no futebol da América do Sul, eu acho que o retorno do Pedro dá a possibilidade do Felipe Luiz também mudar o esquema de jogo. Porque não necessariamente você pode jogar com 3 atacantes, você pode jogar com 2 atacantes, o Pedro e mais um, seja o Bruno Henrique, seja o Luiz Araújo, e aí você aumenta a quantidade de jogadores no meio de campo. Então essa possibilidade do Felipe Luiz melhorar e também mudar o esquema, também é uma contratação, digamos assim, porque atualmente, se a gente for parar e analisar, ele só tem o Juninho, e nem tem o Juninho, né, porque ele está lesionado. Então ele bota o Bruno Henrique ali improvisado. Então com o Pedro dá essa possibilidade dele mudar o esquema durante os jogos. Não precisa pensando num time titular. E o mais interessante do Felipe Luiz, ou Pedrosa, é exatamente isso. A gente não consegue cravar um esquema tático, eu tô falando em números. Ele joga em tal esquema. Ele realmente é um cara que ele é flexível, ele joga muito em relação ao cenário que ele está encontrando e muda esse cenário de forma muito rápida e muito inteligente, porque ele faz uma leitura tática muito forte, não só do time dele, como do time adversário também, mas a gente consegue identificar um DNA ali, uma característica do time do Felipe Luiz. Isso é muito interessante para um treinador que ainda é muito jovem, né, ô Pedrosa? Eu acho que tudo isso tem a ver com a bagagem que ele acumulou como... É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. A Varela quebra silêncio sobre o jogo do Flamengo contra o Vasco no gramado sintético do Engenhão. A Ferja acatou o pedido do Vasco de levar o jogo contra o Flamengo neste sábado para o gramado sintético do Engenhão. Sendo assim, Varela concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira e comentou sobre jogar na grama artificial diante do rival. Chama um pouco de atenção porque na semana passada todo mundo se juntou para jogar no campo natural, mas não tem jeito, vamos ter que jogar lá. Jogar contra o Vasco é um clássico forte, não só para nós, mas para torcedores também. Todo mundo entende a importância que esse jogo tem, comentou antes de finalizar. Esse campo sintético muda tudo, muda a velocidade da bola, os kicks, então nem Flamengo e nem o Vasco vão estar confortáveis, porque o Vasco também não joga lá. Se fosse o Botafogo pode ser, mas não sei por que eles decidiram jogar ali. Eu acho que até para eles era melhor no Maracanã, mas a decisão já foi tomada e agora temos que jogar. Alguns jogadores do Vasco participaram da campanha contra o gramado sintético na última semana. No entanto, os atletas do Cruz Maltino negaram de jogar no Maracanã e pediram para o clássico contra o Flamengo ser realizado no Engenhão. Contudo, o estádio Newton Santos possui gramado sintético, ou seja, a diretoria do Flamengo e alguns jogadores não entenderam a coerência de negar de jogar no grama artificial e logo depois pedir para atuar neste tipo de piso. De qualquer forma, o jogo do Flamengo contra o Vasco vai ser realizado no Engenhão neste sábado. A partida acontece a partir das 18 horas. É isso aí, torcida do Flamengo. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.